Olá, alunos, tudo bom com vocês? Hoje é a nossa oitava aula do Departamento Pessoal. A aula de hoje é baseada nas páginas 32 e 33 também, tá? Gente, imposto de renda, IRRF, né, imposto de renda retido na fonte, é um desconto que é dado a todo funcionário que tem um valor de salário tecnicamente alto, tá? Então, é descontado aí esse imposto todo mês na folha de pagamento. E aí, no final, em abril, eles fazem a declaração de imposto de renda para que eles recebam algum tipo de estorno, sabe? Do dinheiro que foi recolhido no decorrer do ano, né? Mas isso que eu vou ensinar para vocês não tem nada a ver com imposto de renda. Eu estou explicando para você que só declara imposto de renda quem mensalmente no Olerite vem descontado o imposto de renda retido na fonte. Se o seu Olerite só vem desconto de INSS, então você não vai precisar fazer a declaração de imposto de renda em abril. Agora, se no seu Olerite vem desconto de INSS e desconto de imposto de renda retido na fonte, aí sim, em abril você precisa declarar. Tudo bem? Bom, vamos lá. Essa aqui é a tabela de imposto de renda de 2020, tá, gente? Como eu falei para vocês, essa tabela e a tabela de INSS, elas mudam constantemente as porcentagens, os valores e tudo mais. Então, vocês precisam sempre estar pesquisando, se atualizando referente a qual é a tabela que está em vigor nesse ano, de INSS, de imposto de renda, tá? Por isso que eu peço para vocês não decorarem a tabela. Porque eu acho besteira decorar a tabela, porque depois de um tempo muda a tabela e aí, enfim, a validade das tabelas é só de um ano. Então, quando você for trabalhar numa empresa, na área, por exemplo, de departamento pessoal, na área de folha, de pagamento, você vai ter essa tabela em mãos, entendeu? É só pesquisar na internet e você vai ter ela em mãos. Você não precisa decorar ela, entendeu? Você só precisa aprender a usar ela, saber usar a tabela. Agora, decorar a tabela não precisa, tá bom? Então, a tabela é a seguinte, deixa eu explicar para vocês. Se a pessoa, isso aqui é base de cálculo, não é salário, tá, gente? Eu tenho a coluna base de cálculo, a coluna alíquota, que vocês já sabem que é porcentagem, né? E parcela a deduzir. Base de cálculo é o salário menos o INSS. Por isso que eu ensinei para vocês primeiro calcular INSS para depois ensinar a calcular imposto de renda. Por quê? Porque a base de cálculo para você calcular o IRRF é o salário bruto menos o INSS. O resultado que der vai ser o valor da base de cálculo para a gente fazer o cálculo de imposto de renda, tá? Então, olha só. Se a base de cálculo for até, você vê que é um limite, né? Até 1.903,98, o funcionário está isento de pagar, ok? O imposto de renda. Se a base de cálculo dele for maior, tá? For entre R$ 1.903,99 até R$ 2.826,65, aí vai ser descontado dele 7,5% e a parcela a deduzir vai ser R$ 142,80. Se a base de cálculo dele tiver entre R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05, a alíquota vai ser de 15%. E a parcela a deduzir de R$ 354,80. Se a base de cálculo for entre R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68, a alíquota vai ser de 22,5%, 22,5%, e a parcela a deduzir R$ 636,13. Acima, se a base de cálculo for acima que R$ 4.664,68, a alíquota vai ser de 27,5% e a parcela a deduzir vai ser de R$ 869,36. Ok? Não precisa decorar. O que você precisa entender é o seguinte: quanto maior for a base de cálculo, maior é a porcentagem que vai ser descontada, tá?
Quanto menor for a base de cálculo, menor e até mesmo isento pode ser o funcionário, né? Porque se a base de cálculo for menor do que R$ 1.903,99, ele está isento. O que é isento? Não precisa calcular. Tudo bem, gente? Então, vamos lá. Vamos aprender a fazer o desconto de imposto de renda sobre um salário, tá? Então, aqui eu coloquei a tabela aqui do lado para não precisar ficar voltando a tabela para vocês. Então, eu vou explicando e se você for acompanhar certinho comigo a explicação, você vai olhar a tabela junto comigo aqui, tá? Então, eu tentei montar o slide da melhor forma possível para que vocês consigam entender sem ter que ficar voltando na tabela. Agora sim, é importante que você copie a tabela no caderno ou tire foto, sei lá, para que você possa consultar na hora de fazer os exercícios, tá, gente? Porque assim, é um material online, é legal, é bacana, só que a gente perde coisas, arquivos. Então, assim, você tem um caderno de gestão, copia as coisas no caderno de gestão, está em casa mesmo, copia. Às vezes, até copiando, você memoriza, você aprende. Se você copiar, prestando atenção, né? Se copiar por copiar, não vai entender. Mas se você copiar, prestando atenção naquilo que você está fazendo, às vezes é até uma forma de ficar mais fácil a matéria para vocês, tá? Então, olha só. Eu peguei um salário de 4.000. Lembra que na aula passada que eu expliquei como que faz o desconto de INSS, eu usei um salário de 4.000? Aí, se você tiver copiado a lição no caderno, é só você pegar o seu caderno e voltar, que você vai ver que a gente fez aí o exercício, tá? Na aula de INSS. Enfim, para ganhar tempo, eu já peguei o resultado do exercício que a gente fez na aula anterior e eu sei que o INSS em cima de 4.000 é R$ 418,94. Eu já sei disso, né? Porque na aula anterior a gente fez todos aqueles descontos de do salário mínimo vezes 7,5, o resultado. Aí lá o outro valor de 2.000 e pouco menos o salário mínimo, achamos uma base de cálculo vezes 9%, não foi? Que a gente fez tudo aquilo na aula anterior? Enfim. E na somatória dos valores, dá o valor de INSS de R$ 418,94. Ponto. Isso que eu estou falando para vocês não é nenhuma novidade. Isso é só relembrando um pouco, bem por cima, o que foi visto na aula anterior de INSS. Agora que vai vir a aula de hoje, né? Que é do IRRF, tá? Olha só, a minha base de cálculo sempre vai ser o salário menos o INSS, tá? Então, coloque uma observação no caderno de vocês. A minha base de cálculo sempre será salário menos o INSS. Aqui é o valor, ó, salário, aqui é o valor de INSS, tá? 4.000 menos 418,94 é o valor, dá o valor de 3.581,06. 3.581,06 é a minha base de cálculo. Vai ser aqui, ó, a minha base de cálculo que eu vou dar uma olhada aqui para ver qual é a porcentagem que se enquadra aqui, tá? Então, na linha de baixo, eu copiei o valor da minha base de cálculo, 3.581,06, e vou olhar a qual porcentagem se aplica. Se aplica 15%. Por que se aplica 15%? Porque o meu valor é 3.500. 15% está entre 2.826 até 3.751. O meu é 3.500. Então, ele se enquadra aqui a 15%. Aí eu venho e faço vezes 15%. Se você pegar a sua calculadora, pega a calculadora e faz aí, ó, confere os valores. 3.581,06. Aí você pode colocar a vírgula, tá, gente? Não é para pontuar milhar, mas a vírgula de centavos pode pontuar, tá? Aí você vai fazer vezes 15%, vai dar o valor de 537,16. Aí você vai fazer esse valor da porcentagem menos o valor aqui, ó, da coluninha, parcela a deduzir. Eu coloquei até numa outra cor, tá? Uma cor azul. Por quê? Quando se aplica 15%, a parcela a deduzir é quanto? Ó o mouse aqui passando, ó.
354,80. Toda vez que eu multiplicar qualquer valor que se enquadra a 15%, o resultado que for eu tenho que fazer menos 354,80. Suponhamos que o exemplo ele se encaixasse na alíquota de 22,5%. O resultado que desse daquela multiplicação, eu iria fazer o quê? Menos 636,13. Suponhamos que o exercício fosse, a base de cálculo se encaixasse a 27,5%. Se se encaixasse a 27,5%, o valor da multiplicação da porcentagem, eu iria fazer menos 869,36. Você sempre vai seguir a linha, entendeu? Sempre vai seguir a linha. Voltando ao nosso exemplo. O nosso exemplo se aplica a 15%, não é? Então, a parcela a deduzir da linha do 15% é 354,80. Por isso que eu copiei ele aqui, ó, e deixei ele na cor azul. Se você pegar a sua calculadora e fizer 537,16 menos 354,80, você vai chegar no valor de 182,36, que é o valor do imposto de renda. Esse aqui, ó, esse carinha aqui, ó, 182,36 é o nosso imposto de renda. Não é 537, é 182. Por quê? Porque a gente deduziu, deduzir é diminuir, tá? A gente deduziu, graças a Deus, 354,80. Era para ser descontado se fosse só a porcentagem, o funcionário ia ter um desconto de R$ 537,00. E graças à parcela a deduzir, diminuiu aí 354,80, ok? E aí ele pagou só 182,36 de desconto. Imagina o seu salário, você com um salário de 4.000, sendo que ia ser descontado de você R$ 537,00 e graças a Deus só foi descontado 182,36, né? Tem que pensar dessa forma, né? Como se fosse o seu salário. Aí aqui a gente faz o valor do salário líquido. Como que a gente faz o cálculo de salário líquido? A gente vai pegar o valor do salário, que é 4.000, menos o INSS, que a gente já tinha feito o cálculo na aula anterior, que deu o valor de 418,94, menos o valor de imposto de renda que a gente descobriu agora, 182,36. O valor do salário líquido desse funcionário vai ser de R$ 3.398,70. Ou seja, a empresa pagou para o funcionário 4.000, mas em cima desses 4.000 teve desconto de INSS e imposto de renda. E aí o que caiu na conta dele, que a gente chama de salário líquido, o que realmente foi para o funcionário foi R$ 3.398,70. Tudo bem, gente? Então vamos lá. Exemplo 2, para vocês entenderem aqui. Nesse exemplo 2, eu fiz ele completo, calculando com vocês o INSS para depois calcular o imposto de renda. O primeiro exemplo, eu quis focar só na parte do IR para não confundir vocês, né? Só para vocês terem mais ou menos uma noção de como que é feito o IR. Aí agora, nesse segundo, eu vou fazer ele inteiro para vocês, tá? Então, nesse exemplo, eu vou fazer primeiro o desconto de INSS para eu achar a base de cálculo, para depois calcular o imposto de renda, para depois achar o salário líquido, ok? Bom, então, gente, eu peguei o salário de um funcionário de 6.000, tá? E vou fazer o cálculo de INSS. 6.000 é o salário. Peguei o salário mínimo, olhando a tabela lá de INSS, tá? Então, para vocês entenderem o que foi feito aqui, dá uma olhada na tabela. E eu dei um exemplo na aula anterior de 6.000 salário. Tá? Então, dá uma olhadinha aí. Bom, então eu fiz aqui o cálculo, né? Todo de INSS que vocês já aprenderam a fazer, que é sempre os mesmos valores, né? Chegamos aqui e eu somei todos os descontos desse funcionário, né? Todos os valores para gerar o INSS, desculpa.
e chegamos no valor de R$ 311,90 de INSS. A base de cálculo vai ser o salário menos o INSS. O salário é 6.000 menos 311,90. Chegamos aqui com a base de cálculo, 5.688,10. Em cima de 5.688,10, eu vou olhar aqui na tabela. Esse valor se aplica a quantos por cento? 7,5, 15, 22 ou 27? 27,5. Então, eu faço aqui, ó, vezes 27,5, que vai dar esse valor aqui, ó, 1.564,22. Menos a parcela a deduzir. Quanto que é a parcela a deduzir? 869,36. Então, eu fiz menos 869,36 e cheguei no resultado de 694,86 de imposto de renda. Aí, agora eu peguei salário, 6.000, menos o INSS, 311,90, menos o imposto de renda, 694,86. E chegamos no valor do salário líquido de R$ 4.993,24. Esse é o valor líquido do salário. Nesse exemplo eu fiz tudo, o INSS e o imposto de renda, tá bom? Aí eu deixei alguns exercícios para vocês resolverem, tá? Vocês vão fazer o INSS e o imposto de renda. Porque eu não dei no exercício o valor já do INSS para vocês, então vocês vão precisar calcular para achar o valor, para assim achar a base de cálculo, tá, gente? Então, se divirtam aí com esses exercícios, olhem os vídeos, pause, tá? Façam aí se esforcem para resolver os exercícios, tá? Por favor. Bom, aqui, só para nível de conhecimento, eu não passei nenhum exercício sobre, né? Mas só para vocês conhecerem, entenderem a respeito de dependentes. Eu não sei, talvez alguém já tenha visto, tenha ouvido e aí ficou na dúvida. Pô, o professor ensinou a fazer desconto, mas e os dependentes, né? Então, deixa eu explicar para vocês. Dependente são aquelas pessoas que o empregado declara que dependem dele. Então, são filhos que não trabalham. E, assim, os filhos ou esposa que não trabalha significa que é um dependente do funcionário. E quanto mais dependente o funcionário tiver, menor vai ser o desconto de imposto de renda. Então, é ótimo ter dependente na hora de você calcular, tá? Então, vamos dar um exemplo, né? Vou dar um exemplo para vocês. Hoje, em 2020, o valor da dedução por dependente é R$ 189,59. Ou seja, para cada filho que você tenha, vai ter uma redução de imposto de renda de R$ 189,59. É bom, né? Então, olha o exemplo. Eu vou usar o mesmo exemplo que eu dei anteriormente. Funcionário com salário de 6.000 e um dependente. A gente já fez o cálculo e descobriu que o INSS dele vai ser R$ 311,90. Então, eu não preciso calcular de novo porque eu estou trabalhando em cima do mesmo salário. Então, o mesmo salário vai dar o mesmo imposto de renda, né? Para achar a base de cálculo, eu vou fazer o seguinte. Ó, a diferença é aqui, ó. Quando o cara tem dependente, né? Eu vou pegar o salário, 6.000, menos o INSS, menos o valor de dependente, porque ele não tem um. Então, eu vou fazer menos 189,59. A base de cálculo vai ser menor. Por quê? Porque eu vou ter uma dedução a mais, que é no caso do dependente, 189,59, né? 189,59. Então, vai ser o quê? A base de cálculo dele agora? 5.498,51 é a base de cálculo. Vezes quantos por cento? 27,5 também. A base de cálculo vai ser, o valor da multiplicação vai ser 1.512,9, menos a parcela a deduzir, o valor do imposto de renda dele passa, do imposto de renda retido na fonte, passa a ser 642,73. E aí o salário líquido dele passa a ser 5.045,37. Vamos fazer uma comparação aqui, ó. O funcionário que
que tem o mesmo salário e tem dependente, o valor de imposto de renda dele é 642,73, né? Vamos ver o outro. O outro era 694,86, ó. 694. E o outro que tem filho, 642, olha a diferença. É a diferença do dependente, tá? Aí o valor do salário líquido desse que tem dependente ficou 5.045,37, ó o outro. 4.993,24. Recebeu menos, entendeu? De salário comparado ao funcionário que tem filho. É bom você saber, porque pode acontecer dos funcionários, porque funcionário tem mania de comparar salário. Quanto que você ganha? Quanto que vem do seu valerite? Funcionário tem muito disso, tá? Então pode acontecer dos funcionários compararem e aí não ver direito a discriminação do olerite, né? E chegar para você e falar, mas a gente trabalha do mesmo serviço, a gente tem a mesma função, o mesmo cargo, recebemos a mesma coisa, e por que que caiu na conta dele, o valor total que ele tem para receber é maior que o meu? Então é bom você saber para poder falar para eles, olha, porque ele tem um dependente, então por ele ter um dependente, acaba tendo aí uma dedução no imposto de renda, acaba sendo descontado menos de imposto de renda para ele e automaticamente ele acaba ganhando mais no salário líquido do que você. Ok, gente? Bom, chegamos ao final da nossa 8ª aula de departamento pessoal. Nessa aula nós vimos sobre o desconto de imposto de renda e dependentes. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada e até mais.